gente! Oi, tudo bom? Hoje viemos falar um pouquinho sobre a organização da nossa viagem. Como a gente fez todas as coisas e planejou tudo. A gente vai explicar para vocês sobre acomodação, alimentação, passagem, visto, seguro e As coisas chatas que você tem que planejar antes de ir para algum lugar. as coisas mais burocráticas assim. A gente ficou planejando essa viagem muito tempo, muito mesmo. E graças a Deus deu tudo certo e a gente vai contar um pouquinho. Vamos começar falando do questionamento que todo mundo tem quando vai viajar, né? Que é agência ou conta própria. E a gente pesquisou em todas as agências aqui da cidade, Vitória, e todas ofereciam só junto com o curso, né, no caso. Nenhuma agência oferece só turismo e se oferecer é muito caro, porque você vai ficar em hotel. Então a gente decidiu fazer por conta própria mesmo e meter uma cara e fizemos, porque ia ser muito mais barato, tipo, infinitamente mais barato. Apesar de dar mais trabalho pra gente, é muito melhor mesmo, gente. Até porque a gente foi em dupla. Eu falei com ele que se fosse só eu me sentiria mais segura com a agência. Porque, menina, nova e tal, não sei. Mas dá super pra fazer por conta própria e se você for mais aventureiro mesmo, vai, se joga, que é a melhor coisa. Fica muito mais barato. O primeiro passo que a gente teve na viagem foi o visto para a Austrália. Porque sem o visto a gente não ia conseguir entrar e não ia ter adiantado comprar nada de passagem ou reservada acomodação segura. Então a gente tinha que tirar o visto primeiro. A gente também não contratou agência especializada em visto, a gente fez por conta própria. Não é difícil, se você manja inglês. Não é difícil se você fala inglês. Se você não fala inglês, fica complicado preencher o formulário, porque tem muita coisa. O formulário é bem grande. Mas não é difícil, é só chato mesmo, tem que preencher tudo lá. Mandar documento e várias coisas. Escaneado. Uma coisa que me chamou a atenção, que fica a dica, é que eles no visto pedem para anexar os documentos em inglês. Mas a gente mandou eles em português e foram aceitos do mesmo jeito. Não sei se é porque foi para a embaixada aqui no Brasil, eles entenderam, então... Outra coisa também que a gente ficou mais preocupado no visto foi o negócio de dinheiro. Você tem que comprovar que você tem uma quantia por mês, que eu não lembro agora. Mas você tem que comprovar aquele dinheiro e você tem que mandar mesmo. A gente não tinha mandado porque a gente pensou, não vai pedir. Mas eles responderam o nosso e-mail pedindo, olha, tem que comprovar tantos dólares por mês. A gente mandou e deu tudo certo depois. Exatamente. E aí o visto é válido por 1 ano, mas só pode ficar 3 meses. Você tem 1 ano para viajar para lá e ficar 3 meses. Mas você pode ficar 3 meses, sair, voltar, até completar 1 ano. Mas tem que sair um períodozinho, não sei o certo não. Tá. Depois que a gente conseguiu o visto, que foi bem rápido o processo, aí a gente foi para buscar a passagem. Como a gente tinha 1 ano para viajar, a gente não se preocupou muito com a data. Então a gente olhou o dia que era mais barato e foi. A gente ficou olhando bastante no buscador, né? A gente comprou pelo Decolar e a gente olhava todo dia. Desceu, subiu, como é que tá? E aí a gente acabou comprando para março. E a gente conseguiu pegar um dia com o dólar bem baixo, então a gente deu sorte nesse caso. O dólar foi a última baixa do dólar nos últimos 9 meses. Isso foi ótimo, a gente deu uma super sorte mesmo. O dólar estava mais baixo, compramos a passagem, ok. Passagem comprada, visto tirado, próximo passo. Acomodação, né? Porque tem que ter um lugar para ficar na Austrália. Aí para acomodação, a gente vai até fazer um post no blog sobre o site que a gente usou, que é muito bom, chama Airbnb. Deixar o nome na descrição do vídeo. Mas o site é muito bom mesmo, gente. Eu no começo não estava acreditando. Eu falei, que estranho essa coisa de você entrar na casa das pessoas, né, e tal. Mas, nossa, deu super certo pra gente. A gente teve problema com 1 ou 2 casas, mas nada demais. Vale super a pena. E, na verdade, é uma pessoa, né, no caso o anfitrião, ele aluga um quarto dentro da casa dele. Então, você tem privacidade, só que dentro da casa dos outros. Mas nem sempre a pessoa tá lá também. Às vezes o dono da casa tá lá, mora lá e tal. Às vezes ele só aluga aquela casa para pessoas e você acaba ficando sozinho ou com outras pessoas que também alugaram outro quarto. Então é bem tranquilo e a gente achou muito bom pela privacidade e pra gente poder cozinhar. Isso fez
toda a diferença na viagem. É verdade, porque quando você está em hotel, você só pode comer fora, né? Ou comida de frigobar. Lá na casa você tem a cozinha, então facilitou muito, né, gente? A gente comprava no supermercado, que é mais barato, levava pra casa, cozinhava. E também o contato, né? Você acaba conhecendo gente do mundo inteiro, né? No hotel você vai conhecer só na rua mesmo. Isso foi ótimo mesmo. Quando a gente ia fazer as refeições, né? Tinha alguém na cozinha, acabava conversando, trocando experiência, isso é muito legal. Sobre o seguro saúde, a gente comprou, né? Claro que tem gente que viaja sem, você não é obrigado a comprar, mas a Austrália exige para você entrar o seguro saúde. Até pediram pra gente o comprovante de pagamento. Aí a gente comprou um que chama HIF, né? HIF, e a gente não precisou usar, ainda bem. Graças a Deus, porque ia dar um problemão. Mas aí eles mandaram o cartãozinho seguro certinho pro endereço da casa lá e foi tranquilo. Só uma dica, fique ligado nos seguros internacionais, porque às vezes você compra e eles não são cancelados automaticamente. Então você compra, fica o período lá que você vai ficar, e depois que você sair você cancela o seguro, senão eles vão continuar te cobrando. Pois é, a gente não sabia disso, acabou se dando mal, cobraram mais 3 meses do seguro que a gente não tinha usado, foi sacanagem. Mas foi burrice nossa também, né? Não, mas depois eles reembolsaram também, então não teve problema. Mas fica a dica, porque você vai contratar um seguro, vê a política de cancelamento, que é muito importante, né, gente? Pra não perder dinheiro e não ter dor de cabeça, de esperar reembolso e tal. Evita dor de cabeça fácil. E aí, esse foi o planejamento que a gente teve para ir para a Austrália. A gente ficou 3 meses lá e depois a gente teve mais um planejamento para ir para a Europa, que a gente fez o tour, como vocês estão vendo, acompanhando lá no blog, e já viram os vídeos anteriores. Isso. E para a Europa foram os mesmos esquemas, né? O brasileiro não precisa de visto para entrar na Europa. Mas você precisa ter não é que você não precisa de visto, você precisa, mas você tira lá na hora, né? Tira não, você pega o carimbo no passaporte. É só o carimbo, não tem visto, não tem formulário que nem na Austrália. Mas a gente preparou todos os documentos, lugar que a gente ia ficar, a gente ia entrar, passagem de volta. Só que a gente entrou pela Áustria, por Viena, e não pediram nada, tipo assim. Nada. Eu morrendo de medo que se iam perguntar e pedir passagem de volta e não sei o que. Nada. Tranquilo. E a gente chegou lá, ele pediu passaporte, carimbou e entramos. Ok, tá dizendo. Diferentemente da Austrália, que pediram todos os documentos, o cara perguntou pra gente as coisas lá, mas a gente entrou do mesmo jeito. Porque a gente tava com tudo certo, né? A gente planejou antes. Mas na Europa é mais fácil de entrar, pelo menos. Alguns países, né? No caso. A gente passou por alguns países também que pediu passagem de volta, pediu documento. Alguns países pediram sim. A Inglaterra foi o mais chato de todos, que parou o ônibus, teve que descer todo mundo mostrar documento, lugar que ia ficar, passagem de volta. É bem burocrático para entrar na Inglaterra. O resto foi tranquilo. Mas enfim, aí o esquema de planejamento, visto não precisava, né? Só entrar lá com os documentos certinho. E a acomodação foi o mesmo esquema com o Airbnb, só que foi mais trabalhoso, porque foram vários países, 16 países, 16, mas eu não sei. Enfim, foram vários países e aí tem aquele processo, né, de você ficar escolhendo em cada país. No nosso caso, a gente sempre procurava um lugar mais barato, a gente sempre procurava com recomendação e nem sempre tem recomendação. Então foi mais complicado de achar o lugar, mas achamos também. Mas o esquema foi o mesmo. Marca no site, tenta entrar com antecedência no site para você poder achar os melhores lugares, né? Aí a questão de alimentação foi a mesma coisa, a gente pegou as casas, né? Ficou nas casas das pessoas e tinha cozinha, a gente podia cozinhar. Quando saía, a gente comia alguma coisa baratinha na rua. E de vez em quando a gente tinha o nosso jantar da semana, quando a gente provava, né, os pratos típicos, comia alguma coisa mais cara, mas pra dar esse luxo pra gente. Foi isso. O seguro da Europa a gente fez com a Porto Seguros mesmo, online. Mas o seguro da Europa também é obrigatório, tem que cobrir por 3 meses, tem que ter... Tem algumas coisas, 30 mil, né? O valor é 30 mil euros. O valor acho que são 30 mil euros, tem que ter ambulância,
tem umas recomendações. Mas isso você acha fácil no Google, você acha todas as recomendações, mas a gente comprou o da Porto Seguro, mas não precisamos usar, mas eles também mandaram a carteirinha, tudo certinho pra gente, bem rápido. Pois é, a gente ficou 3 meses assim na Europa e totalizando 6 meses de viagem, voltamos pro Brasil, ainda ficamos uma semana em Fortaleza, antes de voltar pra Vitória. E foi isso, sempre no mesmo esquema. Sempre a mesma coisa. Até aqui no Brasil a gente usou o Airbnb para ficar numa casa em Fortaleza, mesma coisa de antes. E todo esse esquema, todo esse rolê, depois de todo esse trabalho, a gente gastou mais ou menos 45 mil reais para fazer essa viagem de 6 meses, incluindo tudo, eu e ele, né? A gente tá em casal. 45 mil, 2 pessoas, 6 meses sem trabalhar nada. Então ficou barato, né? Agência de intercâmbio você não vai fazer isso nunca. Nossa, por agência ia ser muito mais caro. A gente fez orçamento em todas, como ele disse no começo. Ia ser muito mais caro. Valeu super a pena fazer isso. E fica a dica que na Austrália também a gente fez um curso de inglês nas igrejas. E como nas igrejas eles oferecem cursos lá, porque tem muito imigrante. E aí a gente fez o curso, no final até deram um certificado pra gente de 3 meses, então foi bem melhor do que a agência mesmo. Ainda dá pra aprender inglês, tá vendo? Então é isso, gente. Tchau. Até a próxima.